E aí, galera do Tendência, aula de biologia com a professora Ana Lia. Eu tô aqui gravando essa aula e acabo de ouvir o som dos pássaros e eu já vou falar do som dos pássaros, tu fica atento aí. Nos últimos vídeos a gente tava falando das características que as aves têm, já mudei pro fundo branco aqui, as características que as aves têm em relação à adaptação para o voo, ok? No fundo branco, ele está dizendo, né, que são vertebrados homeotérmicos ou endotérmicos, que a temperatura é constante, que apresentam um corpo recoberto de penas. E aqui ele já está até falando uma coisa importante, né? Abre isso as duas principais ordens. As carenadas, que são a maioria delas, que têm o corpo preparado para o voo. Aí a gente tem desde o beija-flor, que utiliza esse biquinho maravilhoso para coletar o néctar das plantas e ao mesmo tempo acaba polinizando. Araras, a pomba, que é tão mal vista, não é verdade? A pomba é tão mal vista, por que ela é mal vista aqui no nosso ecossistema? Porque a pomba, o ser humano se meteu, né? Os portugueses trouxeram os pombos porque achavam muito romântico, muito belo, muito lúdico, recreativo dar pipoca e milho aos pombos. Ah, pipoca, vontade de comer pipoca. Vou fazer uma pipoquinha saindo daqui, tu vai fazer... Dar milhos nas praças, e aí eles trouxeram este animal com eles para fazer a mesma coisa, né? Trazer esse hábito cultural aqui para nossas terras, e aí não temos predador deste animal, como até tem de filhotinho, tem um dia eu tava dando aula lá numa escola que dá para ver, e eu vi um gavião caçando um filhotinho de pombo, mas aí como ela se adapta muito bem ao meio urbano, virou uma praga, né? O urubu egípcio, o falcão, uma das aves mais inteligentes do mundo, o peru, aí a gente tem essas aves maravilhosas, como é o caso do, que infelizmente é utilizado as penas para o carnaval, que é um pecado, né? Que é o caso do pavão, né? E outro detalhe, gente, aí já falando, né? O pavão, para ter uma ideia, é como muitas das aves, em que o macho é extremamente colorido ou que canta extremamente bem, porque ele usa suas penas, ou seu canto, ou sua coreografia, que tem métodos, né, de conquista da fêmea, para tentar acasalar. Existem competições entre machos. A fêmea costuma não ser tão glamurosa assim, tão chamativa, nesse caso porque ela já está resolvida na vida. Ela não precisa ser escolhida, é ela que tem o poder, ela que escolhe o macho. Então quem acaba, né, geneticamente aí, na verdade, pela evolução e seleção sexual, é o macho cada vez o mais colorido é escolhido, e por isso essa característica permanece nos outros descendentes. Aqui não tá falando das ratitas ainda, um pouquinho mais à frente fala da outra ordem. E aqui estão as principais características: sistema digestório completo, terminado em cloaca, acabamos de falar, né, que o ovo e as fezes saem no mesmo lugar, assim como o local de reprodução é o mesmo, entendeu? Local em que porque existe cópula, o macho tem pênis e fecunda a fêmea através de fecundação interna pela cloaca. O interessante é que visivelmente não dá para ver aparentemente o aparelho reprodutor dos machos, e inclusive existe nessas granjas, criadores de aves, quando nascem os pintinhos, um profissional específico de fazer a sexagem, que é através de um detalhezinho da pena conseguir observar se é macho ou se é fêmea. É muito interessante a gente ver o processo de produção das aves e criação e perceber se as empresas que a gente consome essa carne de frango, elas respeitam os animais, porque é uma das indústrias, digamos assim, mais cruéis em alguns casos, em alguns países. Porque, por exemplo, dizem que em determinadas granjas, por exemplo, se eu quero criar aves para a produção de ovos, os machos não me interessam. Então, o profissional às vezes está fazendo a sexagem, quando vê que é macho, já mata, já coloca no triturador. E ao contrário, eu quero para produção de carne, tanto faz,
né? E é muito importante a gente saber também que o que acontece? As galinhas poedeiras, eu sou vegetariana, só consumo ovo, vamos supor, né? As galinhas poedeiras, na maior parte, não a galinha caipira, não a galinha que é criada lá pelo pequeno criador, pela família, mas nessas grandes granjas, as galinhas poedeiras, elas ficam em uma pequena gaiola, muito pequenininha, que elas só podem fazer este movimento aqui. E o que a gente imagina? Que o ovo sempre vem da fecundação. Não. As aves, elas vão liberar, a galinha, ela vai liberar o ovo como se fosse o ciclo reprodutivo. Mesmo que ela não seja fecundada, ela vai liberar o ovo. Só que tem um detalhe. Se ela repara que esse ovo saiu, foi retirado dela, ela não coloca mais ovos. Então, ela tá numa posição que ela não consegue nem ter o controle da própria cloaca e esses ovos vão saindo sem ela perceber. E então, ela fica só naquela posição uma vida toda só se alimentando e botando ovos. Então, tem vários documentários nesse sentido, que algumas se automutilam por estar nessa condição. Então, tem que tomar bastante aí cuidado e ver a origem dos animais que a gente está consumindo, tá? Como que é a criação. Assim como existe, desculpa falar de mais uma, né? A questão dos patês, tem comidas que são extremamente valorizadas e caras e tal, como lá um patê feito do fígado de uma espécie de ganso que é alimentado de maneira cruel para que ele tenha um hiperdesenvolvimento desse fígado, né? E aí tem as características necessárias, mas que é bastante cruel, então tem que tomar bastante cuidado nessa origem dos alimentos que a gente consome. E lembra que o frango caipira, a galinha caipira é aquela que é criada mais naturalmente, então às vezes é uma maneira mais consciente da gente estar consumindo esses animais ou os ovos desses animais. O estômago é dividido em moela, como eu falei para vocês, o papo e a moela, que faz essa trituraçãozinha, já tínhamos falado. Intestino reduzido, ausência de bexiga urinária. Circulação, a gente vai ver tudo isso depois. E a respiração é outra característica extremamente importante para as aves, para o voo, gente. Na respiração, nos seus pulmões, a gente tem a presença de sacos aéreos. O que significa isso? Elas vão ter aqui, ó, uma traqueia, que nem é o nosso caso, ramificada ali, né, nos brônquios. Aí terão os pulmões, aí vai ter os brônquios, bronquíolos, a respiração pulmonar, que nem dos mamíferos. Nenhuma novidade, os répteis também tinham. Só que elas terão, isso é muito interessante, em torno dos pulmões, bolsas, que são chamados de sacos aéreos. Analia, para que servem essas bolsas? Pensa numa bexiga, num balão de festa. A gente não sopra o balão, não enche de ar e ele não fica mais leve e flutua. Se a gente esvazia, ele cai. Então é a mesma coisa. Esses sacos aéreos são mecanismos para que o ar vindo dos pulmões sejam preenchidos, esses sacos aéreos, e ela fique com uma quantidade de ar, infle esses sacos aéreos e ela fique mais leve e facilite o voo, ok? Há muitas aves também que, dependendo da posição das suas, que nem as fragatas, a posição das suas asas, elas conseguem planar nas correntes de ar, né? Então facilita também, tá? É muito legal. Ali tá mostrando, ó, os sacos aéreos, o pulmão, sacos aéreos, alguns bem maiores, inclusive, que o próprio pulmão. E aí, outra característica que eu falei da comunicação. Eu sempre peço para os alunos, tenta fazer isso aí dependendo da tua sala. Outra coisa, gente, me desculpa você, pai, mãe, filho, filha, aluno, meu aluno, que tenha um bichinho numa gaiola, uma ave numa gaiola. Esses animais, como eu acabei de falar para vocês, têm um corpo todo adaptado, um comportamento social. Eles são animais extremamente desenvolvidos e especiais. E tu ter um prisioneiro numa gaiola em casa, gente, ai que horror, a quarentena, todo mundo em casa. Agora pensa que a tua vida é do tamanho desse quadro aqui, ó, né? Porque as gaiolas às vezes não são muito maiores do que isso. Ter aves, gente, presas em qualquer tipo de gaiola, eu não posso deixar de achar, assim como muitas pessoas, que é sim um ato de crueldade, que por eles serem feitos, terem a capacidade
serem feitos para voar, terem a capacidade de eles sim são... Ai, mas é porque eu comprei numa pet shop, ai, porque vale dinheiro, ai, sempre tem uma justificativa porque era o IBAMA. Sim, você está alimentando uma indústria para se ter animais em cativeiro. Sim, você está fazendo com que esses animais, cada vez mais, não existe animal em gaiola que seja feliz. Ele pode cantar para te fazer feliz, mas ele com certeza não está. Pode ser que tu abras e ele morra porque ele não está preparado para viver no ambiente selvagem, mas tu sempre vai incentivar que tenham animais que sejam cada vez mais dependentes do ser humano e vivam estressados. Então é muito sério, é uma coisa muito complexa, tá? Esse termo, e eu sei que eu sempre falo com alguma família que tenha, então tem que conscientizar as gerações mais novas não ter animais em gaiola, quanto eles custem, quanto eles cantem, eles são da natureza, do meio ambiente, né? Pelo amor de Deus. E aí, falando em canto, no meio, agora eu vou falar, fica quietinho, escuta na rua. Eles estão o quê? Cantando só para te fazer feliz? Cantando para deixar o entardecer ou o amanhecer mais lindo? Não, eles estão se comunicando. Os sons que eles fazem através deste canto, muitos a gente não sabe reconhecer. A gente sabe, os cientistas, olha lá, tu vê lá, aves migratórias, em ver, ai que amor, olha que lindo. Não vou virar porque é tão pequenininho, tão super longe. Eu tô aqui no 5º andar, então dá pra ver. E ai, eu fico emocionada. Mas quando eles estão cantando, eles estão se comunicando. Muitos ornitólogos só sabem reconhecer, ó, esse canto é de tal animal. Mas muitas vezes, né, a gente, quer dizer, muitas vezes não, a gente não sabe codificar o que significa, mas sim a comunicação. Sim, são sons de comunicação. E é através do que? Aqui na traqueia, que eu desenhei pra vocês, né, no inicinho da traqueia, que é assim, ó, tem a siringe, e a siringe é esse órgão em que o ar passa e ela vibra e faz os sons para a comunicação deles, que é o canto, né? Que também serve como ritual aí de cópula. É muito lindo! Eu amo demais, tá? Excreção ácido úrico, já tínhamos visto que não é tão tóxica, não precisa ser diluída em água, então isso evita a presença de bexiga urinária. Revestimento recoberto por penas, e aí a gente vai para a glândula uropigiana, mas que eu vou deixar para outro vídeo pra gente terminar aqui. Um beijo!